Os dados são alarmantes, é o que mostra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Uma em cada grupo de 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no país. As notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2019 revelam que 16,33% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso. 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. Em relação aos adolescentes, 18% apresentam sobrepeso, 9,53% são obesos, 3,98% têm obesidade grave. A obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial, ela tem um caráter genético forte, né? E cada vez mais nós estamos notando a presença dessa doença nas crianças. Então, hoje o termo obesidade infantil cada vez mais está presente no nosso dia a dia do pediatra, nas consultas, nas orientações. A gente tem atuado muito na prevenção, né? Acho que a principal função do pediatra nisso é prevenir, né, as consequências que essa obesidade traz. A quarentena, uma das recomendações no combate à Covid-19, pode aumentar ainda mais o problema. Ociosos em casa, crianças e adolescentes têm mais tempo para comer. As crianças elas estão sofrendo muito com a pandemia, com o isolamento social, com a falta da escola. E a obesidade, ela tem aparecido demais, ela tem feito parte agora das novas doenças que a gente está vendo na criança. Tanto a obesidade, até como outras, como depressão, ansiedade, que até acabam levando, por exemplo, a comer mais e desencadeando, né, o aumento do peso. Então, isso cada vez mais está presente no nosso dia a dia. A diminuição da escola, além de perder a rotina que tinha antes, porque antes a criança tinha horário para acordar, para ir para a escola, o horário do lanche, o horário do almoço. Então, com a falta da escola, essa rotina ela está prejudicada. E, além disso, acaba aumentando a quantidade de guloseimas, das coisas, dos alimentos não saudáveis durante o dia, né? Então, antes tinha o horário lá do lanche, na escola tem escolas que tem, né, o cardápio apropriado, já tem orientação de evitar isso, uma orientação de uma alimentação mais saudável, isso acaba se perdendo também, né, conforme a criança fica em casa. E, consequentemente, diminui o gasto energético. Então, antes a criança saía, brincava, tinha educação física ou saía para brincar. Agora ela fica dentro de casa. Então, na tela, seja pela aula, que agora é online, seja por não ter onde brincar mesmo, então acaba gastando menos energia e facilita o ganho de peso. Os médicos pediatras orientam que existem caminhos que devem ser trilhados para que a obesidade não venha a fazer parte da vida da criança. A primeira delas é a alimentação. Uma alimentação balanceada, então pode comer o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legume, aumentar a quantidade de fruta, beber mais água e reduzir o consumo das outras coisas. Então, reduzir o carboidrato, a bolacha, o doce, substituir, por exemplo, alimentos que vão ser fritos por alimentos assados, colocar mais cereais, mais grãos na alimentação. Então, escolher melhor esses alimentos do dia a dia, né? Então, uma refeição balanceada. A gente fala assim, aquele prato colorido, né? Onde tem verdura, onde tem legume, onde tem o arroz com feijão, a carne, a proteína, né? E tentar reduzir também o excesso dos outros alimentos não saudáveis. Outra questão que precisa ser acompanhada para prevenir a obesidade infantil é a diminuição do comportamento sedentário, o que vem acontecendo com mais frequência nesse período da pandemia do coronavírus. Fica assim um pouco restrito agora, né, por conta da pandemia. Mas, assim, pessoas que têm possibilidade de fazer a criança brincar no quintal, ou, por exemplo, vai fazer uma caminhada onde não tem aglomeração, onde consegue movimentar um pouco a criança, fazer a criança andar de bicicleta, fazer uma atividade, brincar mesmo, o próprio brincar, sabe? O correr, sair um pouco da frente da televisão e fazer mais outras atividades, tipo a dança, se mexer, tá? Então, fazer a criança se movimentar mais, porque nisso ela gasta mais energia. Uma recomendação importante é a visita periódica ao pediatra. O profissional vai fazer o pedido dos exames de rotina. Estes auxiliam na detecção e tratamento da obesidade.
acaba fazendo exame para ver anemia, para ver colesterol, para ver glicemia, que são as doenças consequentes da obesidade infantil. Então, a gente acaba triando essas doenças no intuito de conseguir fazer uma intervenção mais precoce. A obesidade é um dos fatores mais críticos para o agravamento da Covid-19. A pessoa obesa pode perder a capacidade de produzir anticorpos e substâncias que dão proteção ao organismo, facilitando a multiplicação do vírus no corpo. A obesidade ela é um fator de risco, né, para o Covid, e as crianças, os adolescentes que estão dentro dessa condição, eles acabam também podendo desenvolver formas mais graves, complicações dessa doença. A obesidade se tornou uma consequência da pandemia, mas ela também é um agravante. Então, é por isso que a gente tem que intervir mesmo, por isso que essa conversa que nós estamos tendo, orientação, explicar, tentar identificar, passar em avaliação com o médico para ser diagnosticado, para fazer as triagens que precisa, as orientações, então agora, neste momento, é fundamental.